Tá joia. Bom, boa tarde. Como vão? Tudo bem? Então, tá joia. Bom, nós vamos estar começando hoje essa atividade que é desenvolvimento pessoal e planos de carreira. Eu vou me apresentar, meu nome é Jimmy Montenegro, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e eu quero desejar as boas-vindas para vocês. Muito obrigado por estarem presentes nessa tarde. O desenvolvimento pessoal de planos de carreira, eu não vou abordar da forma tradicional que vem acontecendo. Geralmente assim, nós vamos ver uma parte na qual elementos que são muito importantes. Então, hoje nós vamos responder várias perguntas. Aliás, vocês vão estar respondendo várias perguntas para vocês mesmos, tá bom? Opa. Espera um pouquinho só. Tá. Hoje, vamos estar vendo as ferramentas de coaching para construir um plano de carreira. Então, hoje o plano de carreira, ele tem um começo, um meio e nunca acaba. Aonde começa esse plano de carreira? Em que momento da nossa vida começa essa atividade? Olha só, ela começa desde o primeiro ano, né? Começa desde o primeiro ano. Por que nós não temos essa visão? Por quê? Exato. Na verdade, isso. Exatamente. Isso já vem uma cultura de muito tempo. Por exemplo, assim, no meu tempo, quando eu tinha 14 anos, agora você vai fazer o ginásio, você vai fazer o colegial, você tem que estar melhor preparado para isso. O que é uma inverdade, porque desde o primeiro ano escolar que nós temos que estar preocupados com o nosso plano de carreira. Por quê? Porque a partir desse momento nós começamos a construir a nossa forma de pensar. Então, por exemplo, assim, eu leio sapato, né? Depois vem pato, sapo. Então aí começa a construção do nosso vocabulário. E a construção desse vocabulário, conforme ele é bem dirigido, nós começamos a trabalhar melhor essa questão da lógica. Então, eu digo assim, que a lógica ela tem duas asas. A questão da comunicação oral, escrita, como também a questão dos números. Então, as 4 operações, se elas bem aprendidas, eu consigo fazer todo um trabalho em cima de tudo isso. Então, só que acontece o seguinte, nem tudo na nossa vida é tudo maravilhoso, não é isso? Então, nós temos riscos que correr, certo? E nós, nesse caminho, nós não aprendemos a gerenciar os nossos riscos. Por quê? Porque, por exemplo, assim, quando a gente é criança, nós estamos caminhando. O que acontece? O pai geralmente assim vem, envolve, toma conta, não deixa cair, né? Tudo isso. Aí, nós já estamos o quê? Sendo amparados. Então, nós acabamos perdendo essa questão de risco. Mas o que é um risco para nós? O que é um risco para nós? A perda, né? A perda do trabalho, né? Perda de um ente querido. O que mais? Nós não estamos habituados a gerenciar essa parte, as perdas. Nós sempre somos alimentados a cada vez mais ganhar, 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 ganhar. E aí, o que ocorre? Nós deixamos de nos autoconhecer, ou seja, nós não conhecemos 4 partes importantes da nossa personalidade, que a gente vai focar nessa parte toda, tá? Então, o que é uma gestão de riscos? Vamos pegar uma coisa bem assim. Por exemplo,
vou pegar um dado das empresas, né? Hoje, 5% das empresas elas têm gerenciamento de risco, certo? Para uma empresa, o que é o gerenciamento de risco? É realizar a sua atividade com o maior índice de segurança possível, tá? E hoje você, por exemplo, vai entrar numa empresa, ela pode ser pequeno porte ou grande porte, o que acontece? Ela tem 95% das empresas não trabalham isso. Por quê? Porque a segurança, ela acaba sendo vista como o quê? Como um custo, tá? Hoje, por exemplo, acontece a mesma coisa com os nossos estudantes. Então, a pessoa, ela chega até o ensino médio, por que ela não consegue investir mais na faculdade? Por que ela não investe? Porque ela pensa que é o seguinte, ó, uma pequena quantidade consegue enxergar que a universidade, um curso técnico, é um investimento. E eu tenho que saber extrair esse investimento que eu faço. Então, por exemplo, assim, como você falou que é contador, possivelmente você fez um técnico ou você fez uma faculdade. Eu vou tirar proveito dessa situação. Eu tenho que entrar no mercado de trabalho, ou montar o meu escritório, ou trabalhar com alguém, para que eu possa desenvolver essa atividade e, através da prática, eu venha solidificar todo esse conhecimento que me foi passado na universidade. A mesma coisa acontece com o empresário. Ele não tem essa visão, nós não temos essa visão. Por isso que nós temos grandes acidentes de trabalho. Por quê? Porque realmente é visto como um custo. A mesma coisa, por exemplo, ao invés de comprar um carro seminovo, eu prefiro comprar um carro o quê? Um carro novo. É isso? Por quê? Porque dá um status e tal. E às vezes o seminovo te dá uma situação melhor, mas não deixa de ser um investimento. Tá? Muito bem. E aí, nós vamos colocar a parte do incêndio, né? Então, esse incêndio aconteceu no Rio de Janeiro. Por que acontece um incêndio dessas proporções? Má gestão. Você fala a palavra mágica, má gestão. Nós não sabemos. Lembra que a questão da gestão de riscos? Tá? Possivelmente aqui aconteceu esse incêndio porque não foram previstos a questão de ocorrer, por exemplo, que pode provocar a parte elétrica, a parte hidráulica não foi adequada, não se fez uma manutenção, né, preventiva, em tudo isso não se previu que às vezes, numa situação dessas, o que pode colaborar para poder ter esse incêndio, então não foi previsto, então essa questão de riscos. Então na nossa vida a gente faz esse tipo de risco? Não. Né? Por exemplo, assim, eu estou me preparando para prestar um vestibular para a USP. Aí você fala assim, se eu não entrar na USP, não, o que é isso? Você está me desanimando, você é um cara que está gorando o meu estudo. Mas pode acontecer? Pode. É isso? Sim ou não? Né? Pode acontecer isso? Muito bem. Então, perdas. Espera um pouquinho só. Aí tá, isso. Tá. Então, as perdas, por exemplo, assim, dentro desse patamar já mais abrangente, então, o que a gente tem? O que provoca, por exemplo, a parte do incêndio? Falhas no processo. O equipamento é muito antigo, não se faz manutenção adequada, não tenho pessoas capacitadas para poder fazer essa manutenção, contrato uma assessoria que às vezes faz o mínimo, não me dá o retorno do investimento, não é isso? Erro de projeto, não é levado em consideração algumas condições, algumas intempéries que podem acontecer. Desconhecido, né, da parte da natureza. Falhas mecânicas, sabotagem pode acontecer, falhas operacionais também podem acontecer, tudo isso pode levar. No nosso caso, falhas no nosso processo. Qual o processo que é nosso de aprendizagem? A parte educacional. Então, se eu estou indo para uma escola, eu estou frequentando o ensino fundamental, eu tenho o professor que falta, eu não faço a minha atividade, não participo das atividades educacionais, eu já tenho uma falha no meu processo de
formação. Possivelmente, não poderei interpretar de uma forma adequada um determinado projeto que eu estarei fazendo. Tá? Outra coisa, vamos supor que eu não vou fazer... Para falar em projetos, não estou falando aqui de engenheiros. Nós podemos fazer um projeto de vida que acreditamos que é aquele que eu vou conseguir me realizar. Mas só nós fazemos assim, pensando, né? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas você não coloca os pés no chão, não leva em consideração os riscos, as perdas que poderão acontecer, né? Os entraves no meio do caminho. E também acontece com as falhas operacionais. Tá? Por exemplo, no nosso casamento, todo mundo tem que falar assim, né? Casamento tem que estar certo. Mas o casamento só vai dar certo quando você estiver feliz. Se você não estiver feliz, casamento não vai dar certo. Concorda comigo? Os dois têm que estar muito bem, porque assim eu vou conseguir conversar, vou conseguir dialogar, vou conseguir operacionalizar toda a minha atividade. Tá? Falhas mecânicas. Quais são as nossas falhas mecânicas? São a autossabotagem. Então, é aquela questão, não aceito crítica, não sei conviver com as pessoas, quero que seja tudo do meu jeito. Eu não quero que seja do seu jeito, tem que ser conforme a minha cartilha. Rezou na minha cartilha, está tudo certo. Né? Tá tudo bem. A sabotagem é aquela questão que você vê que alguém vai fazer um projeto, vai ter sucesso, eu não vou falando que está errado, o cara que se vire, ele que se dane, tá? E também, claro, que tem o desconhecido, que são várias situações que no transcorrer nós vamos estar vendo, tá? Então, das perdas, 73% dessas perdas são evitáveis. Para a gente também é quase nessa ordem, tá? De 60% a 70%, nós podemos evitar as nossas perdas. Porém, acontece o seguinte, o que ocorre? Nós trazemos experiências do passado e sempre dizemos assim, aquilo que nós fizemos de bom no passado pode dar certo no futuro. Então, eu acabo atuando no terreno atual, pensando com o psiquismo lá de trás. Ou seja, eu tenho que estar presente, eu tenho que pensar com a situação de hoje. Então, hoje, por exemplo, nós estamos passando por uma situação que todos os profissionais têm que se ajustar a uma nova situação. Por exemplo, quem pensa em estar trabalhando com carteira assinada, está difícil. Por quê? Porque o empresário hoje tem uma carga tributária muito grande. Tá? E aí, para ser contador, você sabe disso, né? Quer dizer, a carga tributária é muito grande. Então, o que o cara vai fazer? Não, a carteira está aí, beleza, tranquilo. Mas eu vou te contratar por serviço, por temporada. Eu quero que você me entregue esse trabalho daqui a 2 meses, 25 de março de 2019. Tem uma data, tem um prazo para poder fazer isso. Então, aí começam as grandes mudanças. Mas se eu não tiver adaptado a isso, se eu não me preparar para isso, minha cabeça não estiver adaptada para isso, vai ser complicado trabalhar. Então, o que acontece? Hoje, muita gente está conseguindo abrir os seus negócios porque a carteira não está tendo uma estabilidade. Ou seja, o cara começa a trabalhar hoje, se ele não se adequar àquele ritmo, o que acontece? Daqui a 3, 4 meses o cara é mandado embora. Então, ele não tem como fazer um planejamento da sua vida profissional e até particular. Muito bem. Então, o que acontece? Na área de segurança do trabalho, nós costumamos fazer uma análise preliminar de risco, não é isso? Então, é aquela atividade assim, peraí, eu vou fazer uma determinada atividade, o que pode dar errado? Quem pode me favorecer? Quem pode me atrapalhar? Quanto mais perguntas eu fizer, tá certo? Eu posso sair dessa faixa, réu e juiz. Vamos supor, ontem eu estava lá nas Casas Bahia, e teve uma senhora que comprou uma TV, e o que acontecia? Ela ligava a TV, metade da TV saía preto e branco e metade saía colorido. Aí depois juntava os dois e saía tudo colorido. Aí ela perguntou assim para o rapaz ali da parte técnica, ele falou o seguinte, olha só, comprei essa TV na quinta-feira, paguei à vista e eu quero trocar essa TV.
Aí o marido dela fala assim, não, o rapaz vai te dar um documento, vai fazer um crédito, vai gerar um crédito, vai fazer um débito, bom, a parte contábil, né? Aí eu falei assim para ela, ó, fala é uma coisa, fazer outra. Eu aconselho a senhora pegar a sua TV, trazer aqui e fazer tudo que o rapaz está fazendo agora, porque se a senhora comprou na quinta-feira, amanhã ou depois está vencendo o prazo. E o departamento jurídico não quer saber. Se você entregou numa determinada data que não é adequada pelo PROCON, então o que acontece? Vai dar problema. Então, se alguém não sabe, o sábado e domingo, eles falam 7 dias, não é isso? Mas sábado e domingo é contado. Não, mas comprado pela internet. É, 90 dias. Mas o que acontece? A loja se propõe a trocar ela, dentro de 7 dias. Então, aí você tem a segunda etapa, que é de 90 dias. Então, se você, por exemplo, nos 7 dias, você não efetuar essa troca, perdeu. Aí você vai ter que levar lá para assistência técnica, o cara vai e volta, vai vir um jogo de tênis, aí vai ficar um jogo de ping-pong. Exatamente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ela mesma estava sentenciando a sua atividade, por desconhecimento de toda a situação. Tanto que o rapaz não gostou do que eu coloquei. Mas, de uma certa maneira, ele falou assim, aí ela falou assim, para falar, até papagaio fala, né? Eu falei, exatamente isso. Então, tem que estar tudo documentado, tem que ter tudo trabalhado em relação a isso. Opa, e acho que apertei. Tá. Vamos lá. Então, o que acontece? Saindo desse patamar, essa análise de risco eu posso pedir para uma outra pessoa fazer também. Mas se ela não tem o conhecimento adequado, vai dar problema. Ela não vai conseguir fazer do jeito que eu quero fazer. Então, é a mesma coisa assim. Você fala para uma pessoa assim, por exemplo, eu falo para o Murilo, Murilo, quais os defeitos que eu tenho? Ah, você isso, 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 isso. Em função dessa opinião, eu começo a fazer a minha atividade. Mas eu tenho que ter essa estrutura, por quê? Porque é o seguinte, a fortaleza ela tem que vir de dentro para fora. Quanto mais eu me conheço, mais eu sou determinado, o meu poder de decisão é mais firme, porque a gente precisa ser firme nas nossas decisões. Então, aí, essa transferência de responsabilidade é complicado. E a pressa. Tudo que a gente faz com pressa dá problema. Né? Imagina só, por exemplo, você lá com o E-Social. Tem data ali para o E-Social para você poder fazer, para poder... não é brincadeira não, né? Então, quer dizer, até o dia 7 tem uma atividade que tem que ser feita. Então, por exemplo, a construtora tem muito disso. O cara pega, admite um carpinteiro, servente, o pedreiro, e aí o que faz? Começa dia 7 a trabalhar. Só que toda a documentação tem que estar o quê? Tem que estar tudo pronto no E-Social. Né? Aí... Exatamente isso, exatamente isso que acontece. E aí começa aquela questão de eu não posso mais burlar, por exemplo, um acidente do trabalho. Entendeu? Eu não posso mais burlar, porque eu já tenho um sistema que automaticamente me diz assim, quando o sujeito entrou, tá, e em quais condições ele pode sofrer um acidente de trabalho. Porque aí eu tenho que ter um documento chamado PPRA, na qual eu digo quais são as condições de trabalho, né, que ele está atuando. Se saiu fora daquilo, não tem jeito. Boa tarde, tudo bem? Tá joia? Então, essa pressa é um problema sério, que a gente tem que saber lidar com isso. Então, por isso que tem realmente essa regulamentação, na qual você tem que ter tudo tranquilo, tudo registrado. Tá? E aí, tem outra questão também, né? Análise de operabilidade e perigo. O que acontece? A gente tem que aprender a trabalhar em grupo. Tá? Certo? Hoje, por exemplo, assim, o que é uma visão sistêmica? Uma visão sistêmica, para você poder ter o todo, eu só consigo quando eu tenho o quê? Um grupo de pessoas para poder trabalhar. Então, essas pessoas nos ajudam a enxergar quem nós somos. Por quê? Eu não vou concordar com você, porque você vai falar assim, você vai gastar muito. Aí,
Nós temos aqui um professor que vai dizer assim, não, peraí, mas a qualidade de ensino tem que ser mantida, tem que gastar. Então, nós vamos estar discutindo já 3, porque realmente, aí nós temos 3 cabeças de ordem diferente, de ordem distinta. Aí, eu vou saber, em questão de ideia, de proposta, de colocações no mercado, como é que eu vou poder trabalhar tudo isso. Isso é muito importante. E hoje, se adaptar a essa condição de trabalho é muito importante. Tá? Então, as pessoas que estão ao nosso lado, aquelas pessoas que não concordam com a nossa opinião, com a nossa proposta, são os nossos melhores professores. Por quê? Porque ela vai estar vendo uma coisa que eu não estou conseguindo enxergar. E, às vezes, nessa discussão, que acaba virando um atrito, os conflitos, vamos dizer assim, eu acabo me conhecendo. E, às vezes, você fala assim, nossa, eu não sabia que era tão orgulhoso assim. O cara falou um negócio para mim, você está errado. Falou que eu estou errado, eu já... Peraí, vamos ver. Peraí. Exatamente, aquela questão do ego. Está errado. Por que está errado? Então, a gente começa a partir por essa questão toda. Então, essa parte de não aceitar a opinião do outro é um perigo que pode colocar toda uma visão, tá, por água abaixo. Por exemplo, você tem ali um cliente, você está encaminhando para um advogado. E o cara acha que pagando isso, aquilo, outro, está tudo resolvido. Né? E às vezes não é bem assim. Às vezes você tem que ter um procedimento para poder resolver toda a sua estrutura. Tá? Muito bem. E aí, você fala assim, bom, por onde que nós devemos estar começando? Bom, então, em primeiro lugar, para nós definirmos o nosso problema, nós temos que ter um caminho para a gente poder resolver. Tá? Não é de qualquer jeito que você consegue resolver. Então, o seu plano de carreira é o seguinte, você tem que fazer o levantamento de tudo que você tem. Então, por exemplo, assim, eu gostaria que vocês pensassem, vou dar uns 30 segundos aí para vocês, eu quero que vocês pensem em quais são as qualidades que vocês têm. Vocês conseguem levantar em 30 segundos pelo menos 3 qualidades? 3 qualidades. Consegue? Tá, agora eu vou pedir para vocês mais 30 segundos para vocês pensarem em 2 defeitos. Já pensaram? Já. Não precisa falar. Muito bem. Agora, vocês conseguem entender o impacto das partes positivas na parte profissional e também o impacto das partes negativas na parte profissional e na vida pessoal de vocês? Dá para enxergar isso? Dá? Beleza, então. Então, o que acontece? Na nossa carreira, nós temos que ter, metodologias para a gente poder definir as coisas. Então, eu vou mostrar só 2 aqui, tá? Um exemplo só, tá bom? Então, eu vou ver aqui. É o 5W2H e também o Canvas, tá? Oi. Bom, o que é o Canvas? Perdão, 5W2H. É o seguinte, é o where, what, why, when, who, e o H é how much. Muito bem. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, quando você vai buscar uma carreira, né, por que eu quero aquilo lá, certo? Aquela carreira vira o meu objetivo, vira a minha meta. Mas eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter condições de olhar para aquela carreira e dizer assim, é isso que eu gosto, é isso que eu vou fazer. Tá? Muito bem. Aí depois, eu tenho que perguntar, mas por que eu quero aquilo lá? Qual vai ser o benefício que vai trazer para mim? E principalmente, em que eu posso beneficiar uma empresa? Por exemplo, vocês estão se candidatando para trabalhar numa empresa, não é isso? Então, você chega lá, o cara vai dizer assim para você, vai fazer aquela famosa pergunta, né? Por que devo te contratar? O bicho pegou agora. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Para responder essa pergunta, eu tenho que visitar a empresa, conhecer o mercado e verificar realmente
aonde que eles estão sendo insuficientes, aonde que eles estão cometendo alguns erros que possivelmente eles estão com dificuldade para corrigir, ou às vezes eles não sabem. Quando surge essa pergunta na entrevista, você diz o seguinte: olha, eu pesquisei no mercado, vocês estão com um problema no processo de fabricação, me interessei por essa atividade, é uma área que eu gosto, que eu já atuo, e eu estou aqui para ajudar vocês a poder resolver esse problema. Então, o que acontece? Eu promovo um benefício, não somente para mim, mas para uma outra empresa. Ou seja, nós crescemos profissionalmente quando nós promovemos benefícios à comunidade, não importa qual segmento que seja. Tá? Como professor, formando profissionais, como contador, melhorando a saúde financeira das empresas e assim por diante. Então, esse benefício ele tem que ficar muito bem claro para nós. Tá? Então, quando você for entregar o seu currículo, que é outra atividade, se eu não tenho essa estrutura, então não adianta entregar o currículo, porque ele é consequência de tudo que a gente vai ver aqui hoje. O outro, quem? Tá? Então, por exemplo, eu vou ser responsável por essa atividade, eu gosto disso, mas eu vou estar envolvido com pessoas, vou estar envolvido com procedimentos. Será que eu sou comprometido? Será que eu sou responsável? O que falta para mim poder ser comprometido e ser responsável? O que é comprometido? O que é responsável? O que é? Só que acontece o seguinte, olha só, o comprometimento, quando você é comprometido, você tem um desempenho. Só que esse desempenho tem que ser assertivo. O que eu quero dizer com isso? Ele tem que trazer resultado positivo. Mas não é qualquer resultado. Aquele resultado que se necessita. Tá? Deu para entender? Então, o comprometimento, hoje, ele não está sendo visto somente para aquela questão: eu vou lá às 7 horas, bato o meu cartão, saio às 5 horas, não chego atrasado. Isso é um dever, tá? Mas o comprometimento e a responsabilidade que a gente vê aqui é a questão de você gerar um bom desempenho, um ótimo desempenho, para ter o resultado que precisa. Por exemplo, com o E-Social hoje, você precisa ter o quê? Toda uma sistemática para atender às exigências do E-Social. Se você não tiver um profissional, se você não tem um software, um sistema que possa te atingir, o que vai acontecer? Você sempre vai entregar as coisas fora do prazo. Ou informações erradas, não é isso? Tá? Não é porque o sistema aceitou, quer dizer que a informação está correta. Não tem nada a ver com isso. Tá? Então, aí entra aquela questão, né? O quanto isso vai custar? Tá? O quanto isso vai proporcionar? Pode ser um custo pequeno ou um custo enorme, no caso de uma multa. 5 mil reais. Então, já sabe, né? Agora, como é que essas atividades, como esse processo que eu vou estar trabalhando, tá certo? E tudo isso tem um prazo, né? Tá? E também tem o quê? Tem um local que vai funcionar. Então tem que estar tudo. Agora, na sua carreira, isso também vai acontecer? Vai, porque em que local que eu vou atuar? Quanto tempo eu pretendo ficar, né, em cada fase dessa carreira que eu tenho? Qual o custo disso? Um advogado, por exemplo, ele sabe que depois da faculdade, tá certo? Então ele está terminando aqui, né? Ele tem um final aqui, mas ele sabe que depois ele vai ter que ir para a OAB fazer o quê? Um exame. E esse exame é difícil. Quanto tempo demora? Vai depender dele. O quanto que ele estudar. Tá? Questão da escola, você vê como é que é? Então, se eu sou um cara que tem o hábito de leitura, se eu tenho um raciocínio rápido, se eu gosto de ler, possivelmente eu vou me dar bem nesse exame. Tá? Uhum.
Eu vou dizer uma coisa para você assim. O que acontece é o seguinte, olha só. Quando você pega uma atividade de gerenciamento, a gente tem que distinguir os pontos. Porque assim, quando você, por exemplo, quando você desenvolve uma atividade, na minha atividade, ela é pontual. A videoaula pode até sanar. Mas, por exemplo, tem algumas coisas que eu não tive no curso, que são as leis trabalhistas e as leis previdenciárias, tem que buscar o que aonde? Na lei. Eu não posso buscar o quê? O resumo. Por exemplo, o FAP. Né? Então, para mim poder entender o processo de FAP, na área para a segurança do trabalho, eu tenho que entender quais são as variáveis que participam na elaboração do FAP, para mim poder verificar o que eu posso fazer pela empresa para ela não onerar a folha de pagamento. Eu tenho que ver isso. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado. Tá? A mesma coisa, por exemplo, quando você passa para alguém uma informação, é interessante sempre passar assim, lei tal, processo tal, isso, aquilo lá. Por quê? Por exemplo, eu tive até um aluno, aquele técnico de segurança, e veio um pessoal da Hyundai. Então, ele foi fazer um trabalho lá. Muito bem. Então, o que aconteceu? Isso era numa sexta-feira, em sala de aula, eu peguei e falei assim, olha, as normas estão aqui, vocês vão fazer uma leitura, dão 3 normas, aí eles tiveram 1h30, depois fizeram o resumo, voltaram e fizeram uma apresentação aqui na frente. Legal, beleza. Na terça-feira, aconteceu isso com ele. O que aconteceu? O diretor estava lendo uma norma, lia um item, ia lá e perguntava. Lia outro item, aí o que ele fez? Ele pegou e falou o seguinte, a norma está aqui, leia, depois a gente conversa. Beleza. Aí ele fez isso, tal. Aí quando chegou na sexta-feira, ele comentou comigo que isso tinha acontecido. Aí ele falou assim, aquela dica que você deu aula passada, para mim foi muito bacana, foi muito legal, foi interessante. Eu falei, legal, o que aconteceu? Me contou a situação. Eu falei, não, foi mérito teu. Porque a aplicação foi sua. Você assimilou, certo? Então, ao invés dele ficar detalhando, respondendo a todas as perguntas, ele passou a norma, o cara teve uma visão geral do negócio, então ele percebeu que realmente alguma coisa ele entendia. Então, ele já foi direto no ponto. Então, foi mais prática essa atividade com ele. Então, é assim que a gente tem que ver. Dependendo da pessoa que nos cerca, nós podemos estar tendo esses procedimentos. Então, o mérito foi todo dele. Ele está falando, não, mas graças a você. Eu falei, não, o mérito é todo seu. Eu apenas, o que eu fiz? Eu passei uma informação para você, você executou isso, e agora você tirou proveito. Então, o mérito é todo teu. Tá? E aqui também acontece o seguinte, o Canvas também é assim. Então, o que é? Quais são as parcerias principais? Por exemplo, o nosso trabalho, no teu caso, o que eu tenho? Eu tenho o quê? Engenheiro, advogado, médico, assim por diante. Muito bem. Então, em quais atividades eu vou estar trabalhando aqui? Por exemplo, com advogado, na parte trabalhista. Com médico, na parte de segurança do trabalho. Muito bem. Quais são os principais recursos que eu preciso ter? Eu preciso ter equipamentos, né, para medir o ruído. O advogado, eu tenho que ter uma estrutura para ele poder vir, trabalhar. Tá? Depois, o quê? Qual a proposta de valor? Então, com esse trabalho, com todas essas parcerias, com esses recursos, qual vai ser a minha proposta de valor? Ou seja, atingir as empresas da melhor forma possível para que o desempenho delas seja cada vez melhor, a um custo baixo. E também entregar dentro do prazo que elas precisam. E como tem que ser feito o relacionamento com os clientes? Eu vou fazer tudo o que eles querem? Não. Eu vou fazer aquilo que eles precisam. Tá? Amparado no quê? Amparado numa legislação. Amparado dentro das normas, amparado dentro das leis da Constituição brasileira. E quais são os canais que eu vou estar utilizando com eles? Então, aí tem o quê? Da internet, telefone, informativos, tá? Redes sociais. Agora, qual o segmento de clientes que eu vou trabalhar? Então, aqui, por exemplo, se eu tenho vamos dizer assim, um supermercado, eu trabalho com todos, não é isso? Com todos os segmentos possíveis. Né? Agora, por exemplo, assim, escritório contábil, eu tenho vários segmentos, então tenho que atender aquelas empresas de grande porte, tem os outros que trabalham somente
com varejo, tem outros que somente com comércio, e assim por diante. E aí, em função de todo esse trabalho todo, eu vou ter o quê? Uma estrutura de custos. E quanto isso vai me custar, e também qual vai ser a minha receita, e fazendo a diferença eu vou ter o valor do meu lucro. Tá? Agora, em relação, por exemplo, à minha parte da minha carreira, tá? Quem são os meus parceiros? Os meus pais. Quais são as principais atividades? Eu tenho que estudar. Somente estudar, mas com a meta de tirar sempre a melhor nota, mas eu tenho que me empenhar em relação a isso. Quais são os meus recursos principais? Tempo. Qual que é a proposta de valor? Ser um excelente profissional. O relacionamento com os clientes, que são os alunos ali da própria sala de aula, o melhor possível, porque assim eu consigo fazer o quê? O meu marketing pessoal. Quais são os meus canais? Os professores, a escola, as empresas. Muito bem, ainda não tenho eu tenho essa estrutura de custo. Então, um curso hoje, por exemplo, de 5 anos, pagando aí 12 mil, vai dar mais ou menos 60 mil, não é isso? Então, qual que vai ser minha receita? Possivelmente, primeiro ano vai ser na ordem de 12 mil, 14 mil reais, mais ou menos. Tá? Então, segue a mesma linha de raciocínio para a carreira. Vocês estão vendo que a gente precisa planejar a carreira? Vocês sabiam que tinha tudo isso para fazer? Você sabia que tinha tudo isso para fazer? O que você está achando? Uhum. É. Mas depois eu queria saber você, que está fora do contexto, né? Saber o que vai acontecer. Muito bem. E aí, você fala assim, mas tem que começar de novo? Sim, vamos começar de novo. Tá? Então, a segunda coisa que a gente tem que levar em conta é o seguinte, a nossa preparação, ela tem uma caminhada, tá certo? E a nossa caminhada é quanto mais conteúdo eu tenho, melhor. Tá? Quanto mais conteúdo eu tenho, melhor é. Agora, esse conteúdo, por exemplo, é o conteúdo focado, aliás, voltado para aquilo que eu estou focado. Porque às vezes, por exemplo, o que acontece? Uma pessoa chega, ela quer fazer direito, mas de repente faz faculdade de química. Ela vai fazer engenharia. Ela volta lá para administração, comércio exterior. Então ela não está ganhando. Pelo contrário, o tempo está passando, está investindo e está tendo prejuízo. Não está tendo foco. Esse foco, às vezes, não acontece, não é direcionado porque ela não se conhece. Por exemplo, aquela questão que eu falei para vocês, a gente tem que ter determinação. Por quê? Porque ela diz assim, ela vai sempre pelas tendências. Aqui no colegial eu gostava, por exemplo, da parte de humanas. Eu gostava do professor, tirava nota boa. Por exemplo, comigo aconteceu o contrário. Gostava da matemática, gostava da física, mas teve algumas séries que na matemática eu me dei mal. No primeiro colegial não ia muito bem, mas eu gostava da matemática, me graduei como engenheiro. E já na engenharia já não tive problema, porque dava para a gente poder fazer não sei se você lembra, mas o que o nível das escolas hoje, se você comparar com o nível da nossa época, totalmente diferente. Por exemplo, hoje a rapaziada tem toda essa estrutura, mas para poder fazer um trabalho, o que nós tínhamos que fazer? Tinha que ir lá na biblioteca, copiar, recortar jornal, depois fazer numa folha de papel ao maço, e aí se fazia tudo isso. Então o trabalho ficava o quê? Demorava o quê? 3, 4, 5 horas para você poder fazer. Hoje não, hoje você faz rapidinho, né? Então esse contexto fazia com que nós tínhamos mais dedicação, tá? Muito mais assertividade, porque esse tempo era muito pequeno. Não.
É. Ah, não, tem que ajustar. É. Não, não sabe usar, exatamente isso. E aí, ó, é. Então, nessa questão da escolha da carreira, por isso assim, quando eu não aplico aquilo que eu venho construindo, por exemplo, assertividade, foco, aquele espaço que nós vimos, eu vou ficar nessa situação. O que é bom para mim? Engenharia, medicina, história, direito, ser professor, né? Então, eu fico pensando numa série de alternativas. Mas o grande problema é que eu não sei me valorizar. Porque há essa valorização, quando eu quero fazer uma determinada coisa, eu procuro sempre me valorizar, porque essa valorização do meu intelecto, da minha pessoa, vai me fazer um profissional diferenciado. Tá? E aí, aí você fala assim, mas qual o rumo que eu vou tomar? Então, por exemplo, assim, eu faço engenharia. Tudo bem, eu faço engenharia, mas qual rumo que eu vou? Vou para a parte técnica, eu vou para a área comercial, eu vou ser palestrante, eu vou ser professor, vou ser pesquisador. Então, você não sabe o rumo. Mesmo que você escolha essa engenharia, você não sabe qual rumo tomar. Tá? Exatamente. E aí que entra na estratégia. Tá? Qual a estratégia que nós temos que utilizar para poder chegar naquele ponto que nós colocamos? Então, quando você faz aqueles, por exemplo, 5W, 2H ou aquele Canvas, você tem uma direção. Você vê, por exemplo, eu vou entrar numa instituição. Por exemplo, eu vou fazer na USP. Então, eu sei que realmente lá eu vou ter que estudar. Eu vou entrar numa EP. É diferente da USP. Então, eu tenho um tempo maior. Perdão, na USP eu tenho que estudar porque o meu tempo é diferenciado, é de manhã. Então, não tem como você trabalhar, a não ser que eu trabalhe das 2 às 10. Mas aí também é comprometido o meu rendimento. Né? Então, na EP já é à noite, então você já tem uma opção diferenciada. Mas qual a estratégia que eu vou utilizar para poder trabalhar e estudar à noite? Tá? Porque, assim, essa preocupação ela vem, por quê? Porque eu sei que realmente eu vou comprometer todo o meu trabalho. Porque tem a maioria daqueles 93% que não sabe fazer análise de risco, é isso. Eu não entro focado na universidade. Então, eu procuro sempre tirar nota. Ah, passou, tirou 5, beleza. Mas só que se você focar só no 5, você vai ser um profissional mediano. Tá? Então, você não vai ter o que apresentar muito com o diferencial. Porque quando você chega assim, por exemplo, quando chegar na parte prática, eu vou pegar, vou aprender. É o pior momento, porque a teoria, ela te mostra o lado perfeito. Mas com esses conceitos perfeitos, você vai dizer assim, tem alguma coisa errada aqui. Eu não sei o que é, mas tem coisa errada. Então você já começa a pensar de uma forma diferenciada. Agora, se você não conhece esse conteúdo, o conceito na sua propriedade, na sua totalidade, você vai ter problemas de interpretar. Então, qualquer coisa você vai aceitar. Esse é o problema. Então, tem que ficar pensando no que é. Em relação também à nossa carreira, à nossa interpretação. Eu posso conhecer uma pessoa que realmente acha que você é o cara, mas por detrás, você é o pior cara para ele. A questão das conveniências. Eu tenho condições de identificar isso? Então, se eu sou um cara que sou assertivo, a própria comunicação da pessoa vai dizer isso. Eu não é. Por exemplo, fazer uma pergunta para você. O que você acha de mim? Não vale elogiar. E, por isso mesmo. É isso aqui, ó. É isso aqui. É isso aqui. O que você acha? É? Realmente. Dinâmico?
Isso é muito importante. A interação é muito importante. Então, você já passou uma coisa que realmente está dentro do contexto. Tá? Então, essa comunicação vai dizer assim, se realmente eu sou uma pessoa como essa, ou se não, sou diferente dela. É isso que é importante, saber dessas condições. Por que a gente está falando disso? Porque, assim, tem muitas perguntas que, quando eu estou na parte profissional, aí você faz assim, por que ainda estou fora do mercado? Tá? Então, não adianta você ficar perguntando para os outros, você tem que fazer essa pergunta para você. Por que ainda estou fora do mercado? Eu estou me capacitando, eu estou fazendo tudo que o mercado está exigindo, mas tem alguma coisa que não está dando certo. Tá? Tem alguma coisa que não está legal. E é só você que vai poder responder isso. Não adianta você chegar lá, por exemplo, lá no YouTube, você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Mas será que é a tua resposta? Possivelmente não. Tá? Outra coisa, às vezes você procura e não acha. E volta na pergunta. Por que ainda estou fora do mercado? Tá? E aí, você fala assim, nossa, perdi o emprego, e agora? É outra forma de você... Mas, às vezes, é aquela questão que nós começamos no início, né? Você perde o emprego, por quê? Porque realmente, às vezes, não correspondeu, porque realmente houve necessidade de um corte. Então, isso faz com que você, quando você venha procurar uma atividade, você tem que pensar de uma maneira diferente, para que esse momento não se repita mais. Ou, pelo menos, você tenha controle sobre isso. Não, acontece. Isso está acontecendo muito. Sim. Por exemplo, o que está acontecendo hoje? Você percebe, por exemplo, vou comentar um caso que aconteceu com um colega nosso. Não aceita. Não. Nós vamos comentar nisso, nós vamos chegar nessa parte da comunicação. O que acontece é o seguinte, é que um amigo meu, ele trabalha numa empresa automotiva, e aí a molecada que fazia, entrava o horário de entrada era 7 horas e saía 5 horas da tarde. Então a molecada passava o cartão magnético, 20 para 7. Vai fazer o quê? Vai lá no refeitório, bater papo, conversar, tomar café, depois volta às 5 para 7, vai lá para o vestiário, vai se trocar e vai trabalhar. Na saída, o que o cara faz? O cara vai depois, vai no vestiário, vai ficar bonitão, volta lá novamente lá para o refeitório, comer um lanche, alguma coisa, depois volta e passa o cartão. Então ele fazia mais ou menos meia hora por dia. Então coloca uma turma de 20 pessoas isso, meia hora dá quanto? É um tempo pra caramba, né? Tá? São 600 minutos, é isso? Então é muito tempo para a empresa poder pagar isso. O que aconteceu? Uma advertência, duas advertências, segunda advertência, o pessoal foi demitido. Não mandaram por justa causa. Mas o que aconteceu? O perfil mudou. Qual foi? Casado, 30 anos, um filho. Mudou. Tá? Então, o que está acontecendo? As pessoas novas dessa geração, não sei se você é assim, né? Mas elas têm uma questão de querer as coisas rápido. Né? Questão da pressa. Isso não dá certo. Mas o que acontece é o seguinte... Mas Não, eu digo assim, em questão de você querer conquistar as coisas rapidamente, nós esquecemos o seguinte, por exemplo, quem é da área de segurança tem uma questão seguinte, a parte de a saúde do trabalhador está cada vez mais complicado. As doenças psicossociais estão aumentando, a questão da pressão, por exemplo, que executa no trabalho. O cara é depressivo. Por exemplo, já vi testemunhos que o cara trabalhava ganhando ali seus 10 mil reais,
o cara foi ser o quê? Foi estudar educação física, fazer educação física com o objetivo de ser o quê? Uma pessoa, personal trainer. Ele ia fazer isso. Então hoje ele tem o horário dele, mas ele não ganha o que ele ganhava lá no banco. Ele trabalha mais até 10, mas ele está fazendo uma coisa bem suave. Com, exatamente. É, a saúde. Então ele conversa com as pessoas. Então ele fala assim, nós somos pessoas sociais. Então não é somente só você apertar o botão, que vai... Sim. Sim. É, eu morei. É, exatamente isso. Foi o que a proposta do nosso futuro presidente, né? Vocês querem trabalho ou querem direitos? Tá? Então, é essa a questão toda. É, é importante isso. E o que acontece? Ó, por exemplo, 10% dos trabalhadores, eles têm depressão. O que é uma depressão? A depressão é difícil de você curar. Por quê? Porque entra com uma questão de negativismo. E aí vai. Então, ele não sabe fazer aquela retrocesso, né? Retroceder para não cair nessa questão. Ele já está no fundo, lá embaixo. Então, o que vai acontecer? O processo de subida é complicado. É. Ah, sim. Ah, sim, realmente, é bem isso mesmo, é bem isso, faz, cabeça, hora vazia, não tem jeito, tá? E também, dentro desse processo, continuando, geralmente, novamente, essa pergunta, desempregado, e agora? Tá? Qual é o meu diferencial, então, para a gente poder fazer isso? Só posso, por exemplo, assim, não é questão, quando você vai comprar um determinado produto na loja, o cara geralmente, meu diferencial é esse, não é isso? Eu tenho essa loja que é melhor que a outra por causa de pagamento, desconto. Ele está falando coisa errada, porque o diferencial que a gente conhece é o próprio cliente, o próprio consumidor que tem que notar isso. Então ele compra pela primeira vez, compra na segunda, compra na terceira, então ele está comprando porque ele viu o diferencial na concorrência. Não é porque eu digo, por exemplo, eu posso dizer assim, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, minha especialização é em higiene ocupacional, mas vem cá, quem vai me contratar é que vai avaliar se realmente eu sou um cara para executar aquele serviço dentro da empresa dele. A mesma coisa vocês, né? Você também é um contador. Então, por exemplo, assim, você vai contratar um advogado, ele pode ser experto em trabalhista, mas você precisa na parte previdenciária, na parte fiscal. E aí, o que vai acontecer? Não resolve nada, né? O cara é da civil. O que tem que ver fiscal com a civil? Tem nada a ver. Mas o não serve para nada, né? Então esse diferencial nós que temos que saber, né, através do nosso empenho, da questão do comprometimento dentro daquilo que nós colocamos, de cumprimento de prazo, assertividade, sabe, fazer o pessoal trabalhar em grupo, ter uma boa comunicação, interagir bem, não dizer assim, vai lá e faz, nada disso, né? Tá? Então, olha, eu acho que o cara o Murilo é o mais recomendado para poder fazer isso, porque ele está gabaritado nisso, naquilo, outro. Então é interessante a gente referenciar as pessoas, por que elas são capacitadas para poder fazer aquilo. Acho super importante isso, eu acredito bastante nisso. Outra coisa também, né? Conheço as tendências do mercado, eu como profissional, conheço essa tendência do mercado, hoje está valendo, mas, por exemplo, que nem o caso do engenheiro mecânico hoje, só na parte de usinagem que o cara pode estar trabalhando. Agora, ele precisa ter o quê? Outra especialização, por exemplo, para trabalhar com automação, tem que conhecer a parte elétrica, né? Então, tem que ter a parte. Então, hoje ele tem que fazer uma avaliação de carreira,
revitalizar, fazer um curso de mecatrônica, alguma coisa assim, ou entrar em outra área, porque somente só mecânica já foi. Hoje você tem todos os carros, a maioria são componentes eletrônicos, então o cara que era focado na graxa hoje está perdido. Tá? Exatamente. Hoje, do carburador já foi, só sabe mexer com Fusca. Aí, às vezes eu estou fora do mercado, você fala assim, nossa, será que a busca pelo emprego mudou? Tá? Então, realmente, não é que mudou. O mercado constantemente está mudando. Por exemplo, vocês podem ver aqui, em questão de 5 anos, várias empresas de Piracicaba saíram. O que aconteceu? A população aumentou, mas a quantidade de vagas que diminuiu. Nós tivemos uma diminuição muito grande em relação a isso. E que está causando o quê? Muita gente está indo para outros países, muita gente de fora está chegando, por causa das empresas também. Então, está em constante mudança. Estou preparado para uma transição profissional? Tá? De repente, hoje você tem uma habilidade. Eu sou o Silvio Santos, mas daqui a pouco você contra a regra. Vou ter que estar filmando, vou ter que estar fazendo gravação externa. Será que dá para fazer isso? Então, será que eu estou preparado para fazer isso? Tá? E aí mexe muito com a nossa questão íntima. Nossa, mas olha, eu estudei engenharia, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu fiz pós-doutorado. Eu vou apertar parafuso, meu. Certo? Se precisar, vai. Exatamente isso, né? Se precisar, vai ter que fazer isso. E não é uma coisa desonrosa, porque é uma questão de que, às vezes, fez a opção errada. Fez a opção errada. Por exemplo, o que aconteceu aqui nas faculdades, por exemplo, nós temos faculdades que estão mandando professores embora com um salário, um teto muito grande, e não encontra mercado. Por quê? Porque pensou que nunca ia ser mandado embora, né? Que isso nunca ia acontecer. E acaba acontecendo. Então, bom, aí, o que acontece? Será que desenvolver uma carreira é baseado em riscos? Deu para perceber que sim ou que não? Sim, né? Desenvolver uma carreira realmente é desenvolver em risco. Então, vejamos só o que pode acontecer. Exatamente, ele veio a falecer. Ele veio a falecer, ele veio a falecer. O que acontece é o seguinte, olha só, ele veio fazer um treinamento, ele veio executar uma atividade em altura que tem mais de 2 metros, né? E aí ele não preparou toda essa área para poder trabalhar. Não preparou. É só um minutinho só chegar lá, ó, já está, tá? Então, mas o que acontece é o seguinte, na nossa vida, isso acontece na nossa vida profissional. Isso acontece na nossa vida profissional, isso acontece. Por que isso acontece? Porque, em primeiro lugar, eu não preparei, ele não está rodando, está parado. Ele não fez uma análise preliminar de riscos. Espera aí, será que vai dar certo fazer desse jeito? Será que eu tenho todas as ferramentas adequadas para poder executar? Por exemplo, você vai se candidatar hoje para um trabalho. Apareceu ali, por exemplo, eu preciso de contador com CRC. Beleza, você vai lá. Mas será que realmente eu conheço o processo daquela empresa? É do ramo químico, mas eu estou trabalhando no ramo metalúrgico. Dá problema, o segmento é diferente, é muito específico. Exato. Tem uma série de coisas. O ambiente é diferente, você pode pegar insalubridade, periculosidade. Então, tem uma série de coisas. Então, quando eu vou trabalhar nessas condições, eu tenho que saber muito bem o que vai acontecer. Então, eu tenho que saber se realmente eu me encaixo naquela questão ou não. Às vezes, eu posso até conhecer, tenho ter experiência, mas a minha formação solicitada é que tem que ser contador, ciências contábeis. Não pode ser um administrador, não pode ser um cara de comércio exterior. Então, tem que ser um cara da área contábil, pelo menos isso. Então, não posso fugir, porque é aí que vai acontecer.
Você vai falar, eu sei fazer. Então o cara, às vezes, pela situação, pelo salário, o cara te admite, só que também ele vai correr esse risco. Você vai fazer tudo pela metade. Não, não adianta. Nenhum, não, não vai ser. Por exemplo, eu trabalhei num sistema de franquias que não era a minha área. E eu tive que desenvolver todo um processo de desembaraço alfandegário, mas eu tive que contratar uma pessoa para poder me ajudar a fazer isso. Porque a minha área não tinha nada a ver com a parte de a administrativa, comércio exterior. Então, não. É porque você vai acabar tendo problemas. Tá? Porque uma coisa é assim, quando você tem um trabalho, por exemplo, ó, eu te dou, vamos dizer assim, se o cara diz assim, eu te dou apoio naquilo que você precisa, se o cara que você está contratando se propõe a fazer isso, é diferente. Você pode até arriscar, porque realmente aí ele sabe como que acontece, às vezes ele não tem tempo, mas ele fala, olha, eu fui lá, falei com fulano, Beltrano, Ciclano, e ele me deu esse documento. Vai lá, demora 5 dias. Então, ele já deu o caminho das pedras. Então, você vai seguir só o roteiro. Agora, se não tiver esse apoio, complica. Tá? Então, aí você fala assim, mas onde que eu devo buscar um emprego? Né? Como que a gente deve buscar um emprego? Agora está mais claro? Né? Será que está mais claro? Quer dizer, agora você já tem uma noção de que realmente você tem que preparar uma carreira, você tem que saber, por exemplo, fazer aquelas perguntas todas, onde você deve se enquadrar, fazer uma avaliação, mas está faltando ainda algumas coisas, né? Vamos ver então, vamos seguir adiante. O que significa essa palavra fofa? Tá? Então, a gente sempre trabalha com isso na parte das carreiras, né? A sua carreira é fofa, não é? Eu falei, então todo mundo pensa que é outra coisa. Na realidade, não. O que significa isso? Em primeiro lugar, o primeiro F são de forças. Quais são as suas forças internas? Tá certo? Então, o conhecimento que você vem adquirindo e você vem experimentando em diversos locais, vai trazendo forças para você. Tá? Por outro lado, as oportunidades, conforme você aproveita, eles acabam turbinando essas forças, tá? Mas também existem outras coisas também que nós temos as nossas fraquezas e elas podem inibir a ação dessas forças numa determinada oportunidade. E também eu tenho as ameaças externas, por exemplo, panorama econômico, os profissionais mais gabaritados. Então, o que eu tenho? O que eu tenho controle? Eu tenho controle sobre as minhas forças e sobre as minhas fraquezas. Tá? Isso no meio interno. Agora, no meio externo, o que eu tenho? Eu tenho oportunidades e eu tenho ameaças. Então, essas é que eu tenho que estar lutando cada vez mais. E aí, nessa questão de forças e fraquezas, é que entra a questão das lacunas, que quando nós não aprendemos na universidade ou quando nós não aprendemos no colegial, vão acabar repercutindo aonde? Aqui, ó. Tá? Por quê? Hoje, por exemplo, por que o cara hoje chega na escola e ele briga com o professor, bate no professor, discute com o professor? Por quê? Porque ele não sabe o valor que tem aquele profissional. Tá? E que ele está fazendo o seguinte, ele tá mostrando muito mais fraquezas do que forças. E a fraqueza a gente pode chamar aqui de ignorância. A força seria o seguinte, respeitar uma hierarquia, saber trabalhar dentro de uma disciplina, saber trabalhar em grupo. Isso é uma fortaleza. Porque eu sei ouvir, sei compreender, eu sei que o cara não está legal naquele dia, então eu vou relevar. Então são coisas que me fazem o quê? Aproveitar oportunidades e diminuir as ameaças. Então, olha só, isso aqui é um grande... É o pulo do gato na nossa carreira profissional. Tá? Oi?
Ah, tá. Ah, legal. É assim, isso daí foi uma coisa que eu, algum tempo já venho praticando em relação a isso, e eu tenho passado sempre essas questões para os profissionais. Por quê? Porque aqui dentro desse quadro a gente pode conversar bastante coisa, tanto no aspecto particular quanto no aspecto profissional, até dos empreendimentos, na questão de negócios, né? Então a gente pode aplicar isso, é aplicável em plano de carreira, plano de desenvolvimento pessoal, profissional, tá? Então, o que acontece? Só que para você poder enxergar a fofa, aí onde que vai aparecer? Então eu faço o ciclo do PDCA. O que é o PDCA? P de plan, D de do, C de check e A de act, tá? O PDCA é muito importante. Vocês perceberam que planejar é muito importante lá no começo? Hã? Então, planejar é muito importante. Por que o planejamento é muito importante? Em primeiro lugar, porque faz o seguinte, o planejamento, eu preciso, para poder executar, eu tenho que planejar, mas eu tenho que pensar. Tá? Aqui, então, quando eu estou pensando em executar, eu vou procurar planejar, mas já estou trabalhando numa estratégia para atingir o meu objetivo. Não tem que... exatamente isso. A gente já pensa e já quer fazer as coisas, né? É a mesma coisa assim, que o cara está aqui, ó, ele tem tudo, tem o guia, tem a mala, mas ele não sabe para onde quer ir. Não planejou. Então ele tem tudo na mão. E sai executando. Tá? Por exemplo, assim, eu não sou assim. Já faz algum tempo já, por exemplo, quando eu era mais jovem, a gente tinha para acampar. Então nós escolhíamos com um mês antes, Juquitiba, Campos de Jordão. Então a gente levava a barraca no camping, deixava lá uma semana antes, aí depois distribuía quem que ia levar panela, pegava um domingo à tarde, fazia o cardápio, quem que ia levar arroz, quem que ia levar feijão, quem que ia cozinhar. Então a gente aproveitava bem o tempo. Então, de manhã, todo mundo tomava café. As meninas lavavam a louça, os rapazes arrumavam as barracas. Tá, vamos almoçar, vamos embora, vamos passear. Na hora do almoço, a mesma coisa. Nós voltávamos, tinha a pessoa já escolhida para poder fazer o almoço, né? Aí se dividiam as tarefas, depois lavar a louça e à tarde, vamos embora. À noite também era assim. Então, por quê? Porque eu preciso sempre de um tempo para poder planejar. Tá? O tempo é muito precioso em qualquer atividade que você venha realizar. Então, por exemplo, assim, eu posso pensar, mas eu tenho que ter um tempo adequado para isso. Tá? E aí hoje a gente tem que ser o quê? Otimizado esse tempo, né? Então não pode ser de qualquer maneira. Bom, e aí eu tenho o ciclo completo, né? Então quando eu planejo, eu identifico o problema, eu descubro quais são as minhas ameaças, eu consigo verificar se aquele problema ele tem solução, se eu vou minimizar esse problema, vou transformar um pouquinho pequeno, ou senão eu vou diluir esse problema, tá? Eu não posso criar, por exemplo, assim, planejar para executar uma atividade e aí eu vou gerar um segundo problema. Então eu vou ter dois, certo? Então a solução, eu tenho que levar em conta que ela pode minimizar, pode diluir, tá certo? Ou pode até diminuir o tamanho dessa questão. O que é minimizar? É a mesma coisa assim. Por exemplo, você tem na sua casa, você não pode esgotar o uso da eletricidade, mas você pode chegar a minimizar o seu uso, tá? Então, por exemplo, assim, se eu fico 10 minutos no chuveiro, vou ficar 5, tá? Muito bem. E aí, o que acontece? Eu vou ter, através de um planejamento, eu vou ter um plano de ação. E esse plano de ação vai me levar para algum lugar. Então, esse plano de ação, eu vou colocar o quê? As ferramentas. Por exemplo, no meu estudo, se eu tenho aquele calendário das provas, então eu sei quando vou ter a prova, o conteúdo que vai acontecer. Então, se eu já desde o primeiro dia eu entro na faculdade com esse propósito, então eu não vou ter problema nenhum. Porque quando você deixa para estudar para a última hora, com certeza, a primeira, segunda prova, você vai bem. Terceira, quarta e quinta, com certeza não vai dar certo. Tá? E outra coisa também, depois eu faço.
E aí tem uma organização. Então, um cara que é organizado em relação à atividade, ele consegue fazer um plano de ação otimizado. Senão não dá certo. Tá? Por exemplo, eu digo assim, não é pela quantidade de exercícios que você resolve que você vai bem na prova. É pela, olha só, eu digo assim sempre para o aluno, você pode, o professor, dar 20 exercícios, mas se você conseguiu entender os 10, como você resolveu, já entendeu o conceito, então não precisa resolver os outros 10. Tá? Agora, se não entendeu, vai ter que fazer tudo. O fazer, tá, envolve as pessoas. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que às vezes é assim, ela não gosta, ela te ensina, mas ela não te dá atividade para você poder fazer, porque ela já está pensando, ele vai errar. Ele é muito desorganizado. Olha, ele está aprendendo, então eu tenho pouco tempo para executar, aí eu tenho que fazer. Ela tem medo de delegar. Nós não podemos ter medo de delegar. Nós temos que envolver as pessoas. É a mesma coisa assim, a dona de casa. Você já deve ter ouvido falar isso. Ah, aquela pessoa que eu contratei, ela não fez serviço de uma forma adequada. Por quê? Porque não explicou, porque não confiou. Ela disse assim, eu quero que você limpe. Mas como? A forma? Né? Aonde? É isso, exatamente isso. Então eu tenho que envolver as pessoas para poder resolver essa situação. O check é o seguinte, analise tudo que foi executado. Então, por exemplo, assim, tem aquela questão do resultado que nós tivemos. Então, se o desempenho foi muito bom, com certeza o resultado também vai ser bom e vai atender a necessidade da pessoa. Agora, se eu tenho uma pessoa que ela trabalha muito bem, porém, ela não está capacitada para isso, então o desempenho vai estar comprometido. Tá? Isso vai acontecer. Isso não, dentro da questão aqui, isso a gente tem que evitar. E aí, nessa questão, na quarta parte do ACT, é para a gente poder refletir sobre aquele aprendizado. Ou seja, tudo correu bem, então vamos padronizar? Não vamos padronizar? Vamos confiar? Vamos delegar? Tá? Vai ter tudo da nossa proposta. Então, tudo isso tem que estar vindo aqui, ó, dentro desse plano aqui. Tá? Agora, você fala assim, isso aqui na parte teórica é muito legal, é muito bacana. Porém, são poucas as pessoas que conseguem colocar isso em prática, por quê? Que é a questão da confiança. Eu quero rápido, eu quero para ontem. E aí que entra a questão da aprendizagem. Tá? Então, essa meninada que tá vindo, é porque assim, entra numa sala de aula, vai para um laboratório, então ele vê, ele entendeu. É a mesma coisa assim, vocês estão entendendo o que eu estou falando agora. Mas quando vocês saírem, nossa, o que ele falou mesmo? Nossa, aquilo lá não lembro. Acontece isso. Tá? Então eu tenho que anotar, eu tenho que ver realmente qual o ponto importante para a gente poder fazer tudo isso. Então, o PDCA não é você ver, você tem que executar. Quanto mais se executa, mais habilidade se tem, e a prática não é questão de fazer de olhos fechados. A prática você vai enxergar erros que podem ser evitados. Tá? O erro tem que ser evitado. Então, tanto aqui, por exemplo, na parte de estratégia, na parte das pessoas, certo? Aqui na conciliação de resultados, para a gente poder tomar novas atitudes. Tá? Então, o PDCA ele tem esse objetivo. Tudo bem? Muito bem. Bom, então, aí você fala assim, mas por que o PDCA é importante? O PDCA sozinho ele não consegue saber, sabe por quê? Porque o PDCA você está trabalhando, você está executando isso. E tem outra questão, quando eu trabalho, é óbvio que eu tenho necessidades, não é isso? E Maslow fala sobre isso. Hoje, algumas pessoas não aceitam Maslow porque ele não encontrou um trabalho de relevância, vamos dizer assim, mas eu, por exemplo, eu adoto porque ele fala sobre, em primeiro lugar, parte fisiológica, segurança, a parte social, a parte de estima e a parte de autorrealização. Certo? Então, por exemplo, uma pessoa hoje que está desempregada, ela não está tendo as suas partes fisiológicas satisfeitas. Tá? Portanto, o próximo passo já está comprometido. Né? Então, por exemplo, assim, se ela tem hoje, ela está desempregada, ela não vai poder pagar o seguro do carro dela.
porque ela não vai pagar o seguro do carro dela, certo? Ela vai rodar. Então, a segurança já está comprometida, certo? Agora, se ela tem essa parte das necessidades fisiológicas atendidas, a segurança também atendidas, então, praticamente as sociais, ela vai estar atendida também. Vamos ver, então, o que é tudo isso, tá? Tem aqui alguma dúvida? Não? Alguma dúvida? Ou não quer se comprometer? Brincadeira, viu? Tá. Ó, então, quando a gente fala sobre necessidades fisiológicas, né, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando daquela questão de respirar, de beber água, da parte de dormir, a parte de comer, tá? A parte do sexo, a parte do abrigo, de ter uma casa para a gente poder morar, não passar frio, tá? Então, segundo Maslow, essas são as necessidades fisiológicas que, se elas são satisfeitas, maravilha. Mas todo mundo tem essas necessidades satisfeitas? Não, né? Praticamente não. Então, por isso que nós temos uma sociedade na qual, hoje, nós temos muitos conflitos de preconceito, de moradia, de trabalho. Então, tudo isso acaba desaparecendo. Tá? Então, o próximo passo é a questão da segurança. Então, aqui se encontram as necessidades da questão de emprego, renda, família, saúde. Certo? Então, eu tenho que ter tudo isso. Se eu não tenho essa parte, aqui, ó, a fundamental é a parte do emprego, né? Tá? A fundamental aqui é o emprego. Se eu não tiver emprego, eu não vou ter o que fazer. Porque aí, praticamente, eu posso ter as primeiras, mas as segundas já ficam comprometidas. Do terceiro nível, necessidade de filiação, que é a questão da família. Tá? Então, o que ele fala? O amor, o carinho, pertencer a uma filiação, a parte social para superar os sentimentos de solidão. Então, isso quer dizer o seguinte, que nós não somos seres para vivermos isolados. E tem cara que gosta de viver isolado. Tem ou não tem? Né? Aí o cara gera o individualismo. Isso, em algumas empresas, nós encontramos. Tá? Então, o que acontece? Você fala assim, mas por que você está me colocando o Maslow com a questão da carreira? Porque assim, nós não vamos executar tarefas, mesmo como gerente, diretor, ou até como supervisor, ou como até um trabalhador de área, sozinhos. Nós vamos estar recebendo atividades e vamos estar entregando atividades. Então, a gente não trabalha só. Então, por isso que é muito importante a questão do Maslow. Por quê? Porque ele, olha assim, se eu tenho todas essas necessidades, o outro também tem. Então, eu tenho que gerar o quê? Conforto. Não posso gerar conflito. Quem gera conflito fica em conflito com ele mesmo. O cara não se aguenta. Tá? E acaba gerando problemas comportamentais nos outros também. E aí, essa questão de problemas, elas podem estar, por exemplo, assim, ó, casar. Né? Por exemplo, acontece o seguinte, pessoa que vai trabalhar, está de mal com a vida e acaba sofrendo um acidente de trabalho, por causa disso. E aí, o que ocorre? Acaba separando. Então, aquela pergunta que nós colocamos no começo, né? Então, se você quer ser feliz no casamento, você tem que ser feliz primeiro com você mesmo, porque senão vai gerar infelicidade atrás de infelicidade. E aí, eu tenho o quarto nível, que é a necessidade de reconhecimento. Então, está focado com o quê? Com autoestima, realização individual, respeito aos outros. E aí, eu tenho, ou eu me sinto superior, ou eu me sinto inferior. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, assim, a fama. O fato de você ser muito conhecido, eu sou o cara, né? Eu sou o cara. Toma muito cuidado com isso, tá? A fama, ela te dá uma popularidade, mas isso não quer dizer que você é melhor que o outro. Já vi muita gente ter uma boa comunicação, ter um bom relacionamento, mas na prática, na hora de executar o trabalho,
Não é nada daquilo. É. Tá? Tem cara que serve mais para ser vendedor do que para executor. O cara tem que saber se colocar isso. O cara vende muito bem o peixe, mas ele não sabe que realmente ele é um péssimo executor. Mas ele se julga que é o cara por saber comunicar. E hoje as pessoas valorizam muito a comunicação. E na realidade não é isso. Nós temos que saber nos comunicar e aproveitar o nosso conhecimento, saber colocar ali. Por isso que nós temos que ter personalidade. A nossa personalidade marcante, ela determina. Eu posso ter uma boa comunicação, mas quando eu tenho uma personalidade que ela é marcante, que eu sei que eu estou falando com decisão, com propriedade, você não precisa gritar, você não precisa gesticular. Ô, meu! Né? Certo? Assustou? Não precisa gritar. Tá? E aí o Maslow, ele faz o seguinte, ele fala, ó, eu tenho dois tipos de reconhecimento. Né? Aqui, ó, fama, glória, reconhecimento, atenção, e a outra que ele coloca, confiança, competência, realização, tá certo? Essa aqui que nós devemos estar trabalhando, tá? Que é a parte da competência, confiança, tá certo? As pessoas podem acreditar, mas elas confiam no seu trabalho? Então, entre acreditar e confiar tem diferença. É uma distância muito estreita, mas ela é perigosa. Eu posso confiar, mas a pessoa não gera credibilidade. Ela gera credibilidade, mas não confia. Deu para entender? É aquele cara assim, eu estou vendendo para você um produto, falo que é bom, mas eu viro as costas, ó, isso aqui é bom. Entendeu? Não, nem eu. Não. 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 Não, porque a parte de vendas hoje, ela mudou bastante com o passar do tempo. Com a parte de tecnologia, vocês podem ver que hoje as pessoas têm mais liberdade para poder comprar. Tá? Sim, depende também das... Tá? Existem muitas técnicas de venda, mas é assim, eu não vejo que elas funcionam com o passar do tempo, porque o cara sempre tem que estar mudando, sempre está... E eu acredito o seguinte, em termos de relação humana, o que faz com que você seja realmente, tenha estratégias para todos, é quando você sabe gerar credibilidade. E a credibilidade é a transparência, começa por aí, a ética daquilo que você faz. Se você é um cara que diz, não vai dar certo, porque você justifica por que vai acontecer, e é claro, você não está agredindo ninguém na sua comunicação, sim, esse também é um excelente vendedor. Tá? Agora, usar artimanha, números para poder vender, não, eu não confio muito nisso. E a autorrealização é a questão do desenvolvimento interno, um desenvolvimento espiritual e moral, onde que ele fala, e eu acredito bastante nessa questão aqui, porque é o seguinte, o que é a nossa moral? A nossa moral ela é o nosso tesouro, porque quanto mais moral apurada nós temos, o nosso comportamento com o próximo é melhor. É a questão da credibilidade. Aí eu consigo gerar muita credibilidade. Confiança alto. Porque assim, você sabe que o que ele falou não vai gerar problema, o que a pessoa falou realmente não vai comprometer, não vai te colocar numa situação difícil. Então, aí eu consigo criar aquela questão do papel da missão das empresas. Consigo participar de tudo isso. Tá? Redes sociais. Então, depois de tudo isso, eu planejei, fiz tudo aquilo lá, então vou colocar agora nas redes sociais. Então, qual que é a melhor rede social hoje para a gente poder estar trabalhando em relação a planos de carreira? É o LinkedIn. Tá? Eu tenho várias. Tenho YouTube, tenho Instagram, tenho Facebook, mas eu acho que ainda o LinkedIn é o melhor. Tá? Alguém sabe trabalhar pelo LinkedIn? Tá, então vamos ver. Então eu peguei o meu aqui, ó, né? Então o que é o LinkedIn? É uma rede social estritamente profissional, tá? Então não adianta você chegar aqui no LinkedIn e colocar como se fosse no Face. Não adianta. Então o LinkedIn serve para o aspecto profissional. Então se você é um cara que sempre está postando ali artigos,
ideias boas, você consegue angariar alguma coisa. Tá? Eu pratico muito pouco LinkedIn, mas assim, eu duvido um pouco dessa ferramenta hoje. Por quê? Porque tem colocado muita propaganda agora. Está com muita propaganda, né? Mas assim, nada impede que eu encontrei também pessoas dentro do meio, porque a gente já fez alguns trabalhos e foi muito gratificante para mim. Isso, exatamente isso. É. E sua forma de ampliação da rede é assim. Por exemplo, as pessoas começam a se relacionar melhor quando você, por exemplo, agradece, convida, tá? Então, já fiz essa experiência. Eu começo a clicar, mando convite, a pessoa aceita. Mas aquelas pessoas que realmente a gente trata melhor, então aí ficam assim, já dá outro perfil. Seu perfil já fica melhor. É. Aqui diz o seguinte: se você tem 100 conexões e essas 100 também tem outras 100, significa que seu perfil estará disponível para 10.000 conexões. Então, não é a quantidade de conexões que vão fazer você fazer o melhor. Por exemplo, assim, o que faz com que o Facebook, algumas pessoas adotem, algumas empresas adotem, como meio de propaganda, é a partir do momento do compartilhamento. Curtir para a empresa não resolve. Então, a partir do momento que alguém compartilhe aquele anúncio que ela fez, uma venda, uma notícia, aí sim, aí funciona, tá? Compartilhamento. Mas curtir, não. E a mesma coisa o que acontece aqui, tá? Sim. Isso. É exatamente isso. É você, dependendo da situação, um compartilhamento pode te levar à questão de credibilidade, em função do artigo que você está desenvolvendo. Por quê? Porque quando você compartilha e você escreve que o artigo é bom e justifica por que ele é bom, você ganha credibilidade. Isso acontece muito. Tá? Então eu só vou pedir, por exemplo, o meu, né? Aliás, hoje, eu peguei de hoje isso daqui. Então o que acontece? A Giovana, por exemplo, nós já fizemos trabalho juntos. Só que ela está anunciando aí alguma coisa do trabalho dela. Então, o que eu tenho aqui? Então, o que eu sou? Por exemplo, assim, quantas pessoas viram o meu perfil profissional? 118 pessoas. É um volume muito grande. Visualizações da última publicação, 190 visualizações. Certo? Então, eu tenho 11 notificações para ler, uma mensagem e 2 pessoas querendo entrar na minha rede. Então, o que eu sou? Eu sou engenheiro de segurança, humanista, desenvolvimento pessoal e profissional, docente, palestrante, gestor educacional, escritor e revisor. Então, eu sou isso. Na minha parte profissional, eu sou. Então, quem tiver afim com essas atividades, quem quiser me contratar, vai encontrar isso desse lado. Então, aí você fala assim, mas tem muita gente que às vezes aqui coloca assim, em busca de recolocação profissional. Não vai adiantar nada, tá? Não coloque isso no seu LinkedIn. Não coloque isso. Tá? Muito bem. E agora tem o psiquismo, né? Aquilo que a gente colocou. O que é o psiquismo? Por exemplo, assim, você passou por várias fases na sua vida. Então, teve, né? Ganhou na loteria, certo? Comprou uma casa, foi para a Europa, comprou uma casa na Espanha, comprou uma casa no Paris, depois caiu, perdeu tudo. Tá? Como é que fica seu psiquismo? Lá embaixo. Então, eu não tenho que pensar hoje com o psiquismo que eu estou trazendo ele hoje. Eu tenho que estar aberto para as novas oportunidades que estão pensando. Então, com tudo isso, o que a gente pode fazer? O que é importante? Em primeiro lugar, resumindo, é ter autoconhecimento. Tá? Quanto mais eu pratico essa questão do autoconhecimento, eu tenho mais um poder de decisão. Eu me conheço naquilo que eu posso fazer bem, naquilo que eu posso trabalhar, naquilo que eu posso entrar de cara fechada e dizer, eu vou dar conta do recado.
Vou saber localizar como coparticipativo, né? Vamos dizer assim, em termos de responsabilidade. Posso ser também um desenvolvedor de carreiras. Então, você conhece, você tem mais tranquilidade para você poder fazer isso. Por quê? Porque o seu ganho vai estar atrelado a isso. Você vai dizer assim, não, eu quero ter tranquilidade, que nem você falou. Eu fui para São Paulo e voltei. Por quê? Porque lá é muito maçante. Né? Eu morei 40 anos em São Paulo. Tá? É muito maçante. Trabalhar, 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 mas a gente não tem esse ponto de flexibilidade em questões de vida. É exatamente isso. É. Não. Nossa, nossa, é uma distância enorme. Imagina só, quem mora lá em São Miguel Paulista vai trabalhar em Jabaquara. É, é um, ch- é um chão. É um chão, não adianta. É, é exatamente isso. É uma situação normal. Tá? Mas, mas o que acontece? A pessoa se torna muito agressiva. É, uma pessoa muito agressiva. Nossa. É, de, não, dependendo da atividade que a pessoa executa numa grande cidade, não encontra. Mas o que acontece é muito bem isso. Nós temos que verificar realmente se aquilo que nós fazemos nos traz um sabor agradável para a gente poder fazer isso. Por quê? É exatamente isso. Porque a felicidade não é a questão de você ter o dinheiro no bolso, né? É a questão de você ter saúde para você poder enfrentar. Porque uma hora você está bem, outra hora você está mais ou menos, outra hora a sua vida está assim, né? É exatamente isso. É. Aham, tá. Então, então, vocês hoje já deram, por exemplo, essa importância de saber a carreira que a gente deve seguir, tá? Ah, exatamente isso. Bom, e agora para um bate-papo, para a gente poder fechar, eu quero agradecer todo o carinho e saber da opinião de vocês, do conteúdo, se estava em concordância com aquilo que nós nos propomos a fazer. Uhum. Isso. Aham. Exatamente. Quando você passa para alguém, você aprende muito mais, porque te dá uma outra visão do negócio.
É. Uhum. É, exatamente isso. Por exemplo, na parte da construção civil, às vezes o pessoal vem lá do Nordeste, do Norte. Isso, exatamente. Tem muita gente que não sabe ler. Então, qual que é a estratégia? A imagem, fazer cartazes de perigo, alerta, isso é sinais, sinalização. Então, a Lindenberg, por exemplo, é uma das empresas que investe muito nesse campo todo. É uma das melhores construtoras que a gente tem hoje. Não, mas ela investe. Ela investe. Por exemplo, assim, tem algumas atividades que, por exemplo, tem um cortador de azulejo que usa Makita. Então, tem aquele cara que sabe manusear bem, eles filmam e depois passa para todo mundo. Então é um cara que sabe fazer. Ah, mas não vou contratar lá o Silvio Santos para poder vir aqui e fazer toda essa atividade. Tem o cara dentro da empresa e a questão da valorização do Maslow. Por isso que eu gosto do Maslow. Ele traz toda essa questão da organização para que você possa valorizar aquelas pessoas que estão dentro, porque assim, todo mundo sabe que ali vai ser valorizado, que a empresa valoriza. Não pelos convênios, mas pelas atividades que são executadas por essas pequenas que às vezes você consegue ganhar o pessoal todo. Sim, 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 sim. É, ah, é, é, é. Por exemplo, ontem mesmo nós estávamos fazendo uma banca banca examinadora de TCC. Tem uma menina lá que ela trabalha numa pequena empresa, que ela conseguiu mostrar para a empresa as 36 normas aplicáveis. Dentro das 36, mais ou menos 20 são aplicadas na área de comércio. E eu falei assim para ela, olha, você tem jeito. Eu convidei ela, inclusive, até fazer o trabalho dela, mostrar para os escritórios contábeis como é que você pode mostrar para o seu cliente que ele tem que investir em segurança do trabalho para você poder fazer uma conexão com o E-Social que pede. Por quê? NR10. Por que é NR10? Fala sobre eletricidade, mas o quê? Tem que estar protegido, tem que ter cadeado, não pode ser feito de qualquer jeito. Exatamente isso, os perigos que a norma, né, podem acontecer. Aí, por que tem que ter a questão da CIPA? Tem um designado, mas ele vai colocar todas as questões. Então, quando ela começou a mostrar isso, eu falei, eu vou pegar o seu trabalho e vou divulgar. Então, vou passar para o pessoal dos contadores, que eles estão tendo grande dificuldade para isso. Quanto tempo ela demorou para fazer isso? 15 minutos. Em 15 minutos ela faz uma apresentação dessas, ela dá um panorama geral da situação da empresa que facilita para o contador. Está vendo? Olha como que é fácil fazer um negócio desse social. Mas o que acontece na questão do imposto, porque você pode dizer o seguinte, se você fere aquelas normas, porque fica mais fácil. Por exemplo, assim, porque se você traz uma pessoa de fora, é mais fácil, que ela pode fazer. Queria saber sua opinião. Eu não sei seu nome, me desculpe. Lucas. Sim.
Exato, exatamente. Entra em tudo. Entra em tudo. O que a gente que você colocou aqui, você pode ministrar para o teu negócio, para a parte pessoal, para a parte, por exemplo, quando você vai fazer, vocês que trabalham com pessoas e contratam pessoas, é uma forma de você, por exemplo, conversar de uma maneira diferente no processo seletivo. Não é fazer essas perguntas clássicas. Tentar verificar se realmente qual o entendimento dela, questão de planejamento, né? O que para ela é um problema? É um problema que ela não sabe interpretar, que ela tem dificuldades porque não conhece, ou conhece ou não sabe participar, não sabe. Então tem uma série de coisas que você sai daquele quadradinho e te leva para uma condição, por exemplo, assim, eu como coordenador de escola, o que eu fazia? Eu conversava muito com a pessoa, aplicava isso daqui. Tá? Apliquei muito isso daqui. Então, é assim, você consegue, por exemplo, professora de biologia, para trabalhar com o meio ambiente. Então, o que eu fazia? Essa pessoa saía das aulas de biologia e ia trabalhar com resíduos, na parte de segurança do trabalho. E ela ficava assustada. Eu falei, não, você tem condições de fazer isso. Tá? Qual que era a base dela? Ela tinha conhecimento, sabia se comunicar e era comprometida, era responsável. E ela tinha o desempenho para isso, porque ela gostava de fazer coisas corretamente. Então, por exemplo, assim, como que a gente percebe isso? Quando ela é transparente. Porque ela chega e fala assim para mim assim, fala para mim o que tem que ser feito. Eu falava, né? E às vezes falava assim para ela, por exemplo, assim, colocava uma situação que ela estava em xeque e ela conseguia sair daquele problema. Vamos supor, o aluno tá chegando, você está chegando na sala de aula e o aluno está chegando, está indo embora. Professor, hoje eu não vou assistir a aula. Como é que você retém esse aluno em sala de aula? Cada um dava um problema, dava uma situação. Tá? Então, para poder inibir, eu queria saber primeiro qual era o motivo que ele estava indo embora, antes de falar o meu. Né? Falou, não, você tem que ficar, porque por causa da falta, não. A maioria dizia assim, eu queria saber por que ele está indo embora. Aí eu ia falar para ele o prejuízo que ele ia ter. Isso era uma questão de postura, transparência. Então, praticamente, era um bom professor. Então, como situações como essa, a mesma coisa o cara que vai trabalhar numa empresa, por exemplo, não é você dar a produção, né? Como é que você enxerga o colega, o que é produtividade para você, o que é assertividade. Então, você começa a puxar um bate-papo que, assim, em questão de 40 minutos, você consegue resolver. Então, você não precisa ter uma situação toda desenhada para dizer que o cara vai dar certo. Porque, assim, o cara pode mentir. Faz uma pergunta para ele, você trabalha em equipe? Nossa, eu adoro, eu detono trabalhar em equipe. Primeiro mês vai legal, segundo mês vai legal, terceiro já começa a dar problema. Exatamente. Por quê? Porque ele tá pensando na necessidade, não é isso? Então, é aí que tem um problema. Não. Ele precisa pensar na necessidade dele, mas fazendo aquilo que ele gosta de fazer. Isso que é a mesma coisa assim. Então, você gosta de comunicação. Então, eu acho que você deve ser um cara que é muito extrovertido, gosta de fazer farra. Isso faz parte da carreira dele. Eu já não sou assim. Né? Mas eu poderia aprender bastante coisa para poder inserir dentro do nosso negócio. Agradeço a todos. Tem alguma coisa para falar? É. É. Uhum. Porque assim, em qualquer carreira, eu vou dizer para você assim, por exemplo, vamos colocar um professor. Eu sou de São Paulo. Um professor, obrigatoriamente, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado e pós-doutorado. Isso ajuda na parte fabril? Não, não ajuda. Só na parte acadêmica. Agora, por exemplo, assim, uma pós-graduação e uma especialização ajuda? Ajuda. Na qualquer área. Sim, eu vou chegar lá. Eu vou chegar. A parte do técnico, o que acontece? Você sempre vai precisar fazer especializações. Por exemplo, técnico em automação. Então, o cara se forma legal. Mas se ele fizer um curso especificamente, por exemplo,
para poder entender programação. Como é que a gente faz uma programação? Hã? Então, aí ele está se especializando, então ele está ganhando um campo naquela área. Que nem, por exemplo, o técnico de segurança do trabalho. Se ele fizer bombeiro, vai agregar muita coisa. Parte de primeiros socorros, a parte de incêndios, parte de brigada. Tá? Agora, a questão do técnico de mecatrônica, ele não pode ficar nesses cursos, por quê? Porque ele mexe com projetos que são enormes, não são projetos pequenos. Então, o próximo passo é fazer engenharia, na parte de automação. Tá? Então, o curso de enfermagem, por exemplo, é a parte do enfermeiro, que ele tem várias atividades. Mas se ele fizer um curso superior, o que ele faz? Ele amplia a parte prática dele. Então, qualquer curso que você venha fazer, ele vai exigir de você o quê? Cada vez mais se especializando. Cada vez mais. Se eu puder ver, eu estou fazendo o É. primeiro semestre do TST. Mas assim, eu quero ver, porque tem 36 normas, né? 36 normas, isso, Eu vou pegar alguma só daquela lá e vou tentar trabalhar em uma. Não, é que assim, a NR12, por exemplo, cai a minha área, que é a parte de máquinas, né? Aí, por exemplo, se você tem uma especialização, tudo bem, mas o que acontece? Para determinados laudos, tem que ser engenheiro. Tá? Precisa ser engenheiro. Tá? Por exemplo, assim, eu posso fazer, você pode, por exemplo, até fazer uma questão de ergonomia, NR17. Tá certo? Agora, o que acontece? Dependendo, por exemplo, do E-Social, tá? Você vai fazer o BPRA. Aí você tem, o E-Social, ele pede que seja feito a ergonomia. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu tenho que contratar um ergonomista, certo? Aí ele me faz toda aquela AET, que é a avaliação ergonômica de trabalho, eu incorporo para o BPRA, escrito e assinado por ele, e aí eu introduzo no sistema, porque lá não tem assinatura do ergonomista, só tem do médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho. Tá? Nem técnico tem, para esse caso. Né? Então, um médico não é ergonomista. Um médico não é ergonomista. Tá? O ergonomista, ele estuda. Exatamente, porque o que vai acontecer? Ele vai estudar forças. O engenheiro utiliza forças. O ergonomista, geralmente, o fisioterapeuta, o fisioterapeuta ele estuda a postura, mas o ergonomista, propriamente dito, ele consegue, se for engenheiro, ele consegue determinar muita coisa mais preciso, porque tem cálculos. Altura, força de ação, força de reação, é algo que realmente, na parte de ergonomia, não sei se isso é visto, mas na engenharia, amplamente isso é visto. 5 anos a gente vê tudo isso. Precisa construir um prédio de 300 andares, né? Vamos fazer um prédio de 300 andares. Não sei, eu posso estar enganado, mas você pega sei lá, os cálculos do cara, ele calcula tudo para você. Calcula tudo. Calcula ou não, professor? Olha, tem sistemas que calculam tudo isso, tá? Mas Eu ainda sou favorável da ponta do lápis e checar no computador. Cara, eu vi o rapaz fazer um projeto logo, cara. Ele fez toda a simulação no projeto. Viu? A gente não faz isso na vida real hoje. O que tem o recurso lá e vamos falar que é 100% aquilo lá. o grande mas os grandes eu não trabalho na área de projetos, mas assim, hoje nós temos vários sistemas que fazem com que seja isso. O grande problema está na escolha do material. O prédio cai. Um prédio possivelmente venha a cair por causa da falha, da escolha de um material, economia, por exemplo, assim, o cara pede um tipo de material, você trocou um material, com certeza o limite, não adianta você subir o coeficiente de segurança, por quê? Porque a qualidade do material é outra.
Para cada tipo de material você tem um coeficiente de segurança. Muito obrigado, agradeço a atenção. Lucas, muito obrigado por tudo. Seja feliz na sua carreira na área de comunicação. Sucesso para você também, Murilo. Mestre, muito obrigado por tudo. Hoje eu trabalho com segurança do trabalho. Eu tenho minha própria assessoria. Tenho minha própria assessoria. Vou precisar. Se precisar também de uma assessoria. Vai ter que treinar o E-Social